trazendo mais uma vez algo relativo à lição da Escola Bíblica Dominical. Nesse momento, estamos dando sequência a uma série de leitura diária da segunda lição do segundo trimestre de 2021. Roda o vídeo. Nesta quarta-feira, a leitura diária está em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Tudo deve ser feito para a edificação. Muito bem. Estamos dando sequência a essa série de leitura diária. Já tenho da segunda e o da terça-feira e hoje o da quarta-feira. Né? Que o título dessa lição do segundo trimestre de 2021 é o propósito dos dons espirituais. Muito bem. Qual o propósito, qual a finalidade dos dons espirituais? Já está no canal, né? Esta lição do número 2 do segundo trimestre de 2021. Muito bem. Falando nesta leitura diária, é algo muito importante para todos nós, não é verdade? No primeiro versículo deste capítulo 14 de 1 Coríntios, Paulo vai procurar falar sobre os dons espirituais, incentivar os crentes a buscar com zelo, né? Buscar com desejo profundo, né? Os dons espirituais. Os crentes que têm amor genuíno pelos que também pertencem ao corpo de Cristo devem buscar os dons espirituais a fim de poderem ajudar, consolar e encorajar, fortalecer os necessitados. Não é verdade? Não devem esperar, né, passivamente que Deus lhes conceda dons do Espírito Santo, mas Paulo incentiva aos crentes a buscarem os dons espirituais. Capítulo 12, e o versículo 7 ao 10 deste livro de 2 Coríntios, de 1 Coríntios, ou melhor, devem, pelo contrário, irmãos, com zelo, desejar, buscar, com coração, né, com oração, estes dons, né, principalmente os que são próprios para encorajar, fortalecer e edificar. Paulo diz que, na verdade, os melhores dons que nós devemos buscar, né? Que melhor dom é este, né? Primeiro, nós classificamos como o amor. O amor jamais acaba. É o que diz em 1 Coríntios capítulo 13. Na verdade, os dons vão cessar aqui na terra, mas o amor permanecerá, né? Então, logo Paulo entende que aquela bagunça que havia no culto, ele está falando nesse capítulo 14, precisamente de 1 Coríntios, ele está falando sobre a ordem no culto, como deve ser o nosso culto, né? Como congregação, como corpo de Cristo. E ele diz que temos que buscar os melhores dons, não que um dom seja superior ao outro e quem tem um dom seja superior a outra pessoa, não. É que os melhores dons são aqueles que tratam de trazer encorajamento, de fortalecer, de animar, né? Que serve para todo o corpo e não para uma pessoa só, para um membro só, né? Inclusive, o dom de falar em línguas, Paulo diz que só edifica a nós mesmos. Se alguém ficar falando em línguas sempre no culto, vai atrapalhar o culto. Se todo mundo ficar falando línguas estranhas, né, em mistério com o Senhor, aí Paulo diz, se não houver intérprete, então cale-se, né, porque o espírito do profeta é sujeito ao profeta, né? Não é o espírito de Deus que é sujeito ao profeta, mas o espírito mesmo do profeta, com temperança, né, com equilíbrio. Aí o profeta sabe que está sendo ministrada a palavra, né? Ele não atrapalha. É isso que Paulo está querendo dizer, falando de ordem no culto. O que fala em língua, ele diz que somente edifica a si mesmo, mas o que profetiza, na verdade, é aquele que edifica também os outros. O dom de cura, já pensou? Vai servir não só para você, não somente para uma pessoa, mas vai servir para o coletivo, para muitas pessoas, né? Por isso que ele diz, buscar os melhores dons. Se de profecia ele elenca como o melhor, né, nessa classificação, porque a verdadeira profecia é a palavra do Deus Todo-Poderoso. É a profecia infalível.
né? É a profecia infalível, que não tem como errar. Então, se está sendo ministrado a palavra, Deus está falando através da palavra, né? Muito bem. Esta é a profecia. Mas você pode também estudar este capítulo 14 todinho de 1 Coríntios. Ele fala sobre esses dons, sobre a ordem no culto. E o interessante é este versículo de número 26, que é a nossa leitura diária. Muito bem, o versículo de número 26, ele vai incentivar os crentes. Vamos ver aqui o versículo número 26. Tudo deve ser feito para edificação. O propósito principal de todos os dons espirituais é edificar a igreja e o indivíduo, né? Os dons vieram para edificar todo o corpo, mas também individualmente a cada membro do corpo. Edificar é uma palavra que significa fortalecer, promover a vida espiritual e a maturidade e o caráter santo dos crentes. Essa edificação é uma obra do Espírito Santo através dos dons espirituais, pelos quais os crentes são espiritualmente transformados mais e mais, para que não se conformem com este mundo. Romanos capítulo 12, versículo 2 ao 8. Mas edificados na santificação, no amor a Deus, no bem-estar do próximo, na pureza de coração, numa boa consciência e numa fé sincera. Veja o capítulo 13, veja Romanos 8 e 13, né? Veja capítulo 14, versículo 1 ao 4 desse mesmo livro, né? E o capítulo 26, Gálatas 5, capítulo 5, versículo 16 ao 26 de Gálatas, você vai ver, né? Tudo isto é para a glória de Deus e a edificação do corpo de Cristo. Então, Paulo diz, se todo mundo ficar falando em línguas estranhas o culto todo, uma pessoa que não entende, que não está por dentro dos mistérios de Deus, uma pessoa que não professa a nossa fé, a mesma fé, vai pensar que está todo mundo louco, não vou mais ali não, porque aquele culto ali está todo mundo falando uma língua que eu não entendo, né? Quando Deus toma um ambiente é outra coisa, né? Mas o pastor está ministrando, o pregador está ministrando a palavra, aí de repente fica aquela bagunça e ninguém consegue entender. Paulo disse, eu prefiro falar 5 palavras, se eu não me engano, né? Que todo mundo entenda, do que 1000 palavras que ninguém entenda. Aí Paulo diz, do que vale ficar falando só em línguas estranhas, línguas estrangeiras. Paulo também nesse capítulo 14 ele vai dar uma comparação dos instrumentos musicais. Muito interessante quando Paulo fala isso nesse capítulo 14 de 1 Coríntios. Ele diz que o som de cada instrumento, né, é diferente do outro. Assim como os dons são diferentes um do outro. Para cada crente, nem todo crente vai ter o mesmo dom. Tem crente que vai ter mais de um dom, mas é para a edificação da igreja, não para o seu bem pessoal, né? Paulo vai dizer também que o instrumento tem que estar bem afinado. E se alguém tocar uma trombeta desafinada, como é que o exército vai em frente? Porque o toque da trombeta para o exército seguir na batalha, ou para o alerta, é um toque especial, né? Então tem que ser tocado na harmonia, né? Tem que ser tocado os instrumentos numa harmonia perfeita, né? Paulo está querendo dizer isso. Já pensou? Aí está o tecladista tocando a mesma música com a nota que não tem nada a ver com a música, né? E o baixista achando estranho, né? E o guitarrista também achando complicado encaixar, mas tem que ter uma harmonia perfeita. É por isso que Paulo diz, no culto tem que ter ordem, né? Não adianta. Falar línguas estranhas não é atestado para santidade para ninguém, né? Falar línguas estranhas não é. Porque naquele dia dirão, em teu nome profetizamos, em teu nome fizemos isso e aquilo. Na verdade, não vos conheço, né? Então, os dons espirituais são para edificação. Tudo tem que ser feito para edificação. Se você prega, se você tem salmos, né? Paulo diz, cada um de vós quando se reunir tenha salmo. Está falando de liturgia. Cada um de vós quando se reunir tenha salmos, né? Tenha doutrina, tenha palavra.
se reúnam no equilíbrio do Espírito, né? Porque quando o Espírito toma a gente, não deixa a gente fora de si, não tira o sentido. Somos pessoas racionais. Então, se você prega, pregue para a edificação do corpo. Se você canta, se você louva, cante louvores inspirados por Deus, não é? Tenha a sua vida em comunhão com Deus, para que o teu louvor venha para a edificação. Os dons que o Senhor te dá, que seja para a edificação e não para a tua vanglória, né? Que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família. Esta é a palavra que nós temos nessa leitura diária desta terça-feira. Dessa Né? Que tudo quarta-feira. seja feito para a glória de Deus e para a edificação do corpo, que é a igreja. Somos eu, você e outros. Amém.